mais um assunto muito gostoso de falar, que é educação. E educação para a vida inteira, aquela que não para de jeito nenhum. Hoje nós vamos falar com o Alexandre Miserani, que é um colega de faculdade como professor, né? Eu conheci como coordenador de cursos, e agora ele vai nos falar um pouquinho da experiência dele, de ainda coordenar cursos em graduações, mas outras coisas que vão aparecendo no decorrer da vida. Miserani, muito obrigado por você participar aqui hoje com a gente, nesse programa do Multiprosa, que é o Juventude Prateada, que fala dos 60+. Para a gente é um prazer muito grande ter a sua experiência e a sua participação aqui. Tio Flávio, para mim é muito honroso estar aqui com você agora. Primeiro pela sua própria trajetória, que é encantadora, né? Quem te conhece bem sabe o tanto que você é um cara fazedor. Eu falo que é aquele com iniciativa e acabativa, né? E foi muito inspirador, sempre para mim, a sua presença na faculdade, a gente junto trabalhando como docente, e eu conseguia perceber exatamente como que você consegue transformar vidas. Isso é fantástico, parabéns. Eu vou te chamar mais aqui, por favor. A gente já começa com essa pílula de autoestima. Miserani, quem é o Alexandre Miserani? Olha, o Alexandre Miserani é um filho de uma família remediada, não falar pobre também, que não é total, mas é uma família que vem numa batalha muito grande do interior de Minas, de Campo Belo, né, a origem da minha avó e da minha mãe. Elas vêm a Belo Horizonte depois de umas descobertas lá em relação ao meu avô, né, que ela descobria que ele estava atraindo, e ela não aceitava esse tipo de coisa, uma mulher muito tradicionalista, muito burguesa. Para você ter uma ideia, era uma mulher que tinha uma casa em Campo Belo, que tinha 16 empregados. Só para você ter uma ideia como é que era a vida dela em Campo Belo. E aí, de repente, ela abre mão disso tudo, vem com a mão na frente, outra atrás com a minha mãe para Belo Horizonte, praticamente uma retirante, vamos dizer assim, vai para Bernardo Monteiro, na casa de uns tios, fica lá um tempo, e passando por todas as dificuldades, porque ela não aceitava nem o dinheiro do meu avô, ela não aceitava. E aí as duas viram funcionárias públicas, né? Nesse meio tempo, minha mãe começa a namorar meu pai, e aí a relação deles se solidifica através de uma aposta de frango, aquele ossinho, que aí os dois estão almoçando na casa da minha avó, mãe do meu pai, e aí tem a aposta, os dois vão apostar, ela ganha, e ele perguntou o que ela ganha. Ela falou assim, eu vou casar com você. E aí a minha mãe sempre foi muito determinada, né? Uma mulher que viveu além do seu tempo, muito transformadora. E eles casam, ficam só 4 anos casados, né? É interessante porque eu não lembro absolutamente nada que aconteceu de 0 aos 4, porque os traumas deviam ser muito grandes, né? Deus é muito bom comigo. Mas enfim, e eu passo a ser criado pela minha avó, né? Minha mãe ela vira hippie, vai para São Paulo, fantástica. Ela, inclusive, é uma das fundadoras da Feira Hippie de Belo Horizonte, entre 69 e 70. Legal. Ela e um grupo com o Petros, com o James Sclear, fundam a Feira Hippie em Belo Horizonte. E ela vai para São Paulo, durante esse período de 66, 68, mais ou menos, ela vai para São Paulo, meu pai vai para o Rio Grande do Sul e nós ficamos com a minha avó. E é interessante que eu falo assim, faça do limão a limonada, né? Eu nunca tive nenhum trauma nesse processo, no sentido de paralisar a minha vida nessa sequência, porque eu sempre quis entender o porquê que essas coisas estavam acontecendo. Né? E aí eu tinha um lado da minha avó extremamente burguesa, porque não perdia, né, o estilo dela, e a minha mãe, a porra louca, que quer conhecer o mundo, desbravar, parecia que ela sabia que ia morrer cedo, ela morreu com 60 anos de idade, e aí ela se permite a tudo, a conhecer tudo, ela nunca, e sempre mostrou isso pra gente. E essa fome de conhecimento e saber vem muito desse núcleo familiar, sabe assim? E minha avó sempre colocava pra gente muito claramente, olha, se vocês querem ser alguém na vida, é só através da educação. E é interessante que as pessoas que nos circundavam, seja os parentes do meu pai, né, os burgueses da minha mãe de Campo Belo, achavam que a gente não ia dar em nada, né? Que eram 2 pivetes, que eram soltos no mundo, sem pai nem mãe. São dois? Eu e minha irmã, inicialmente, depois minha mãe casou 7 vezes, né? Ela fala que foi 6,5 para não concorrer com a pomba-gira. E aí ela teve mais um filho, né? Com outro casamento, e meu pai casou a 2ª vez, teve uma outra filha. Então somos 4 total. Então essa sede de conhecimento, ela sempre foi muito premente na minha vida, sabe? Óbvio que eu talvez tenha errado um pouco no tom, porque eu fui muito obsessivo com isso, né? O conhecer, para mim, é prioritário na minha vida. Eu me permito a tudo exatamente para conhecer, entendeu? Eu tenho curiosidade com tudo, provo de tudo, né? Eu tinha uma passagem minha na China, já na universidade enquanto professor, nós fomos à China, foi a primeira universidade do Ocidente
a levar as questões do Ocidente numa feira internacional para a China, segundo dados da própria embaixada chinesa. E aí, nessa ida à China, a gente estava no supermercado fazendo uma avaliação de produtos chineses, porque a gente ia levar 13 clusters diferentes de Minas Gerais para essa feira na China. Então a gente tinha que fazer esse estudo, uma preparação, para depois fazer a feira no ano seguinte. Isso foi em 2001 que nós fomos. Na primeira vez eu fui a Pequim fazer esse levantamento, esse estudo, e em 2002 eu volto a Xangai para fazer a feira. E aí em 2001 a gente no supermercado, a gente estava fazendo avaliação, já era hora do almoço, muita fome, tinha uma lanchonete no supermercado. E aí, nessa lanchonete, o pessoal servindo macarrão. E macarrão é uma coisa muito apetitosa, né? Negócio que é mundialmente conhecido e traz aquelas reminiscências todas, da mama, né? Aquele negócio todo. E aí eu fui comer o macarrão. E o macarrão era extremamente apimentado, mas muito. Foi uma loucura. Ali eu vi o que era o dragão chinês, efetivamente, entendeu? Mas foi uma experiência fantástica e sempre me permitia isso, sabe? Assim, nunca tive medo. O ano passado, nós fomos com a Faculdade Arnaldo, que é onde eu trabalho, eu coordeno 7 cursos da área de gestão, e nós fomos ao Pará, né, numa missão amazônica sensacional, que esse ano se repetiu, esse ano eu não fui, mas o ano passado eu fui na primeira missão, e por situações completamente inóspitas, banho de água fria, dormir em rede, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, essa sede minha de conhecimento é muito grande, sabe? Isso é legal, E eu não te limita, vejo isso como um fator de transformação. Nós tínhamos um reitor na faculdade que eu trabalhei durante muitos anos, que foi o Centro Universitário Newton Paiva, trabalhei por 20 anos lá dentro, e o reitor falava muito que a educação é transformadora, e isso eu acredito muito, ela realmente é transformadora. Né? Então, ele até criticava, falava assim, se vocês pensam que o diploma na parede é bonito, é até brega. Né? É um papel que não tem valor nenhum, o valor está no que você vai colocar em cima dele. Né? Então, essas premissas sempre foram muito importantes na minha vida. Pois é, você fez qual curso primeiro? Pois é, eu primeiro formei em administração, com ênfase em comércio exterior. Sei. Depois, e aí você começou então a dar aula nessa área? Não, eu comecei primeiro a trabalhar em indústria. Né? Trabalhei primeiro numa empresa que era num ex-professor meu, logo depois que eu formei, ele me chamou para trabalhar. Trabalhei durante 6 meses, aí eu passei no vestibular para Direito. E era interessante, porque foi na Milton Campos na época, e na época todas as questões do vestibular eram abertas. Você imagina, depois de 4 anos e meio, eu fazendo um vestibular com questões abertas. Foi desafiante, mas a minha surpresa foi que eu passei em 7º lugar. Então foi fantástico isso aí, coisa que eu não tinha feito no comércio exterior, na administração. Muito concorrida, né? Muito concorrida, extremamente séria. E aí eu tive que sair dessa empresa e fui para a indústria, em Santa Luzia. Né? E foi interessantíssimo, porque foi ali, empiricamente, eu vi a importância que a educação tinha para mim. Porque quando eu entrei na empresa Santa Luzia, eu levava 1h30, porque na época não tinha a Cristiano Machado que a gente tem hoje, né? Levava 1h30 para chegar lá na Fasal, na empresa que eu trabalhava, ficava lá até às 6 da tarde, a minha aula era em Nova Lima, às 7 horas da noite. Eu chegava na Praça da Estação às 7 horas da noite, pegava um ônibus, subia ao BH Shopping, e do BH Shopping dependia de carona para subir até Milton Campos, porque o ônibus até Milton Campos não era toda hora, assim, entendeu? E aí a gente viu exatamente assim, olha, o que é a importância que você dá às coisas que você faz, né? O esforço que eu não medi em nenhum momento esse limite. Eu trabalhava 8 horas por dia, mais as 2 horas de deslocamento, eu fazia faculdade. No sábado de manhã eu tinha aula de inglês, sábado à tarde aula na faculdade, sábado à noite até as 9 horas da noite aula de espanhol, e no domingo de 9 ao meio-dia aula de francês. Isso durante 4 anos e meio da minha vida. E aí hoje, assim, eu vejo, talvez hoje eu não sei se eu teria tanta disposição mais, né, por questões físicas até, pela idade, mas eu nunca deixei isso ser um limitador na minha vida. Né, então, você formou no Direito? Formei em Direito, que foi a 2ª graduação. A 3ª graduação eu formei em julho de 2023, em Ciências Econômicas, porque quando eu comecei a trabalhar no Arnaldo, logo no semestre seguinte, um professor de economia tinha desistido da turma, era um professor aposentado pela Federal e tal, e aí o coordenador, desesperado, falou, olha, você topa esse desafio e tal? Eu falei, agora. Eu tive exatamente... E é interessante como é que essa questão é um desafio, porque a primeira vez que eu entrei em sala de aula, em agosto de 1993, eu lembro que em junho eu fui dar uma palestra no Newton Paiva, na Semana de Comércio Exterior, e o presidente, o chefe de departamento, o Geru, que hoje é presidente do Conselho Nacional de Administração,
ele vira e fala comigo assim, olha, eu gostei muito da sua palestra, você é muito desenvolto, você não está interessado em dar aula, não? Eu falei, é uma hipótese. Eu nunca imaginei que eu seria professor na minha vida. E aí chegou em agosto, dia 1º de agosto, ele me liga, professor, onde o senhor está? Eu falei, eu estou na minha casa. Professor? Tinha acabado de chegar. Eu não entendi nada. Eu falei, peraí, como é que é professor? Eu estou na minha casa e tal. Eu falei, não, a turma do 8º período está te esperando para dar aula. Isso é bem falei, mas ninguém me avisou também, nada, ninguém falou nada. Estou te falando agora, venha rápido para cá. E eu entro, na hora que eu entro em sala de aula, a menina vira e fala assim, mas isso é professor ou é aluno, né? Tinha, nem uns 28 anos, 29 anos, 28 anos. E aí, de lá para cá, sempre esses desafios, né? E na hora que eu fui entrar no Arnaldo, né, na faculdade Arnaldo, que me convida para dar aula de economia política, eu tive uma semana para estudar, né? Eu estudei 20 horas por dia durante a semana, porque eu já tinha uma base de economia pelos cursos que eu tinha feito e tal, mas era base, né? E me atrevi dentro de sala de aula. No 2º para o 3º ano de aula em economia, eu falei, gente, agora está faltando uma questão mais sólida, uma questão mais profunda, né? E aí eu vou fazer ciências econômicas, né? E aí então você vira aluno sendo professor de economia política na mesma faculdade. Só que o curso era virtual, né? Era o curso EAD, então até então as questões estavam mais tranquilas para serem levadas. Aí no auge da pandemia, eu aluno também, fazendo aquela troca de mindset geral, né? Entre o presencial e um virtual, que é completamente diferente. De coisa nova, então, acontecendo. Exatamente. E foi ótimo, foi fantástico, foi uma coisa transformadora na minha vida, as ciências econômicas. E aí eu venho a formar em ciência econômica, então logo eu formo em ciência econômica, eu falo, agora aquele projeto lá de trás, tinha uns 20 anos que ele estava latente, sempre tive muita curiosidade com a psicologia, fiz análise freudiana, né? Há 3 anos eu faço na linha humanista e tal, e eu falei, eu quero estudar psicologia, porque vai ser meu projeto dessa idade um pouco mais elaborada, né? O pessoal chama de terceira idade, né? Pejorativamente. E aí, nesse projeto, eu entro com tudo, né? Presencial, então todas as manhãs fazendo essa aula de psicologia, e me desafiando, né? Lendo muito, e principalmente a mudança de chave nesse processo. Porque como eu venho da área de gestão, que é muito planejamento, as coisas muito objetivas, né? Aquilo que você planeja, você tem que buscar cumprir e tal. E na psicologia eu vejo que tudo é muito relativo, né? E aí essa relativização das coisas me faz a tornar, inclusive, um professor melhor, sabe? Porque eu entendo as diferenças em sala de aula, porque eu tinha como premissa o seguinte, se eu venho dessa família, né, cheio de percalços, cheio de limitações, etc., e consigo transformar a minha vida pela educação, na minha cabeça todo mundo era obrigado a fazer isso também, porque a oportunidade tem para todos. De alguma forma, ela vai surgir. Então, basta você estar atento aos sinais do universo e segurar, né, com mão firme. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que a oportunidade não é para todos. Exatamente. A gente sabe, eu dou inclusive na aula de economia que eu falo isso, sobre a questão do capitalismo e falo, o único problema do capitalismo é que as pessoas, no capitalismo, teoricamente, partiriam de um mesmo patamar. Então, aquele que não conseguiu estudar é considerado pelo capitalista como preguiçoso, como um cara que não está interessado em se evoluir, e na verdade não é essa. Não é desse jeito. Né? Ele não teve as oportunidades dadas para ter base, né? Como é que vai concorrer com o cara lá do Vila da Serra, por exemplo, né? Para já começar 3 anos na aula de inglês, com 2 anos está conhecendo a Disney, vai para a Europa, né? Os pais já têm formação universitária. E fora essa questão de grupos de convívio mesmo, fora né? Os grupos porque de convívio. O cara nasce rico. Exatamente. Mas não é só o dinheiro. É a oportunidade que tem de estudar na sala de aula com o filho da outra empresa, que aí o cara já vai fazendo negócio, né? E as coisas são mais palpáveis, né? Porque ele vive aquele universo, Hoje né? o cara é dono de uma empresa e ele precisa fazer negócio com a outra que foi do colega dele de sala de aula. E quando ele já não sabe que a herança vai garantir, né, essa sobrevida para ele, né, em termos dessa formação. Então, aí eu falo isso muito com os alunos. Pessoal, olha, não é bem assim. Né? Nós só faltamos combinar agora com o cara do aglomerado e o cara da Vila da Serra, que eles são diferentes. Né? Que eu tenho que oportunizar com ações sociais. Inclusive, a Constituição brasileira é muito clara nesse aspecto sobre o capitalismo vigente no Brasil. É um capitalismo de bem-estar social. Então, eu tenho que dar bem-estar social para que as pessoas possam concorrer competitivamente naquilo que ela está procurando. Então, eu vejo o seguinte, parece, né? O Alexandre agora deixa a área de gestão. Não deixei nada. Eu estou agregando valor àquilo e tendo um outro olhar
contaminado pelo planejamento e a execução que tem que ser igual e nunca vai ser igual, né? Quer dizer, você pode planejar a sua vida à vontade, mas você tem que entender que no processo de execução as coisas podem mudar e você tem que estar preparado. É aquele famoso que a gente chamava plano A, B, C, D, W. Então eu tenho que ter esses planos alternativos, imaginar essas variações e como eu vou aproveitar dessa flexibilidade, esse ritmo que pode mudar a todo momento. Uma hora é samba, outra hora é balé clássico. E você tem que estar atento. Tem que saber dançar. E é interessante isso que você fala, que a gente tem muito essa questão, você vai fazer um curso totalmente fora da sua área na pós-graduação, é estranho, né? Não sai dessa área, não. E você vem de diversas áreas diferentes, porque tem a gestão, mas tem o direito também, né? E agora entra a psicologia, que é extremamente humano. Aí você fala que eu não deixei nada para trás, né? Só estou agregando. Será que isso é difícil das pessoas entenderem, né? Que é interessante você fazer um curso de direito, mas uma pós em meio ambiente, e que isso não tira seu foco, por exemplo? É interessante essa pergunta, que na hora que eu coloquei no Instagram que eu tinha formado em ciências econômicas, que eu já estava partindo para a psicologia, uma professora colocou lá, falou assim, essa geração acha que nós vamos parar. Né? Quer dizer, nós não vamos parar. A nossa geração não para. Ela não tem esse estereótipo do aposentado fazendo tricô em casa. Não existe isso. Entendeu? Pode até fazer, não vai ter problema. É conhecimento agregado. Tricô e muito mais coisas, né? Então, essa mudança de paradigma que a gente tem que se permitir na vida, ela vem trazendo uma coisa que hoje é muito conceituada, que é o tal do conhecimento, como é que chama? Conhecimento emocional, né? A inteligência emocional. A inteligência emocional, porque você só trabalha essa inteligência emocional quando você se permite sofrer essas transformações, entendeu? Você tem que sentir a dor do outro. Tinha um professor de psicologia organizacional no primeiro período de comércio exterior, da administração e comércio exterior, e falava o seguinte, José Maria de Monte Oliva, era um espanhol, ele falava, sinto o que você sente sem sentir o que você sente. Então, quer dizer, eu preciso ter o conhecimento de como são essas dores, para eu verificar o que eu posso fazer em relação a essas dores. Né? Então, se eu não passo por dor, como é que eu vou saber sobre a cura? E é interessante como a psicologia é extremamente importante para o gestor, né? Exatamente. Que deveria ter mais, inclusive. Tem um autor, eu não vou lembrar o nome dele aqui, ele tem um livro chamado Escassez. São economistas, e aí ele fala sobre a questão do cérebro humano, e aí fala das oportunidades que a gente estava falando aqui agora. Então, por exemplo, o Brasil oferta aí, através da CDL, do SESC, do Sebrae, um monte de curso. Só que as vagas não fecham. O povo pobre não quer fazer curso. As pessoas falam de fora, né? Sem sentir a dor do outro. Exatamente. E aí, quando vai ver, cara, a pessoa que está com uma miséria muito grande, vivendo uma miséria muito grande, ele pensa no cérebro dele como se fosse um computador com diversos programas abertos. E o que é a preocupação dele? É o meio-dia, que os 3 filhos não têm o que comer. Então ele não consegue pensar daqui a 2 anos, ele precisa resolver. Para não ser mero assistencialismo, eu tenho que preocupar com a locomoção desse cara, como que ele vai comer. Exatamente. Né? Quer dizer, pra gente é fácil, né? Saiu, mora perto, mora próximo, vai, né? O deslocamento, mas como é que ele faz? Exatamente. Então é muito perverso você pensar assim, mas eu dou oportunidade, ninguém aproveita. Quem é esse ninguém, gente? Vamos passar esse ninguém a ser alguém para entender essas dores, para trazer à luz. E você fala sobre a questão como a psicologia ajuda a gestão. Até hoje ainda chamamos departamentos de recursos humanos, que somos meros recursos. Não pode. Pode ser descartável. Né? Eu lembro que o Hidalberto Chiavenato, eu fui num congresso e conheci o Hidalberto Chiavenato quando ele estava lançando o Gestão de Pessoas, o livro. E aí, conversando com ele, eu falei, como é que é essa mudança de nomenclatura, né? Que semântica é essa que a gente tem que passar a observar? Eu falei, meu querido, que nós estamos falando de gestão de pessoas, a Europa fala em talentos humanos. Então, quando você está vendo isso, você está vendo a pessoa, além dela, não é recurso. Ela é um ser sujeito a erros e acertos, que busca, na sua concepção básica, né, fazer o bem, porque a gente nasce querendo fazer bem, né? Mas a gente é bombardeado por uma série de perversidades, que aí você vai repensar o que aquilo é bem para você ou não. Né? Então, com esse somatório de, né, eu tenho 9 pós-graduações, eu tenho mestrado, eu tenho livro escrito, eu falo que isso tudo é dever de ofício, porque eu abracei a educação, né, logo quando eu acabei o curso de Direito,
eu falei, eu tô sentindo falta de alguma coisa. E quando eu sou convidada a dar aula, eu continuava na empresa, aí eu falei, gente, existe um universo aí muito interessante de ser explorado. E aí, mais uma vez, eu me desafio, largo uma carreira, eu tenho certeza que seria promissora. Eu lembro até, eu cheguei chorando para pedir, veja um negócio desse, que loucura. Eu chorando pro presidente da empresa pedindo demissão para ele. E eu lembro até que a conversa que eu tive com o meu coordenador imediato, ele falou, você fez alguma coisa errada na empresa pra você estar chorando? Eu falei, nada. É simplesmente porque é um lugar tão aprazível, um lugar tão gostoso de trabalhar, um lugar que valorizava o ser humano ali dentro, que deixar aquilo lá era uma dor para mim naquele momento. Mas que eu sabia que eu tinha necessidade de buscar aquilo que estava dentro da alma, sabe? Aquilo que estava em mim. Que é o que eles chamam de missão, sabe? Assim, os professores não gostam muito de falar em missão, não, porque fala que a carreira já é muito desvalorizada, que não é só missão, mas eu encarei como uma verdadeira missão. Entendeu? Assim, olha só, nós temos muito pouco tempo para poder encerrar nossa entrevista, mas eu queria te perguntar uma coisa, que é o medo das pessoas desse desafio, sabe? De já maduras, com um emprego, buscar uma faculdade para fazer um curso novo, com medo das pessoas que estão lá serem imaturas ou com medo delas próprias não terem habilidade para conseguir levar um curso de graduação. Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, a juventude prateada, né? A gente é privilegiado porque viemos da geração de descobertas, né? Internet, né? Celulares, né? Uma série de coisas que mudaram o nosso mindset. Então, essa convivência num curso de psicologia, por exemplo, eu sou muito privilegiado, porque essa formação toda, ela me dá uma percepção de absorção desse conhecimento que é dolorosa. Né? Eu falo que a sala de aula na psicologia é uma grande terapia, porque toda hora que a pessoa fala de uma teoria ou fala de alguma linha da psicanálise ou da terapia, o que seja, da psicologia em si, você se afeta com aquilo. Fala, não, eu passei por isso, não, isso aqui realmente tem a ver com... Nossa, então é essa profundidade e tal. E às vezes quem tem 18 anos não está preparado para isso. Então nesse ponto eu me sinto extremamente privilegiado. Mas eu quero enfatizar não nesse privilégio, mas no privilégio de você se descobrir enquanto ser que ainda respira, que ainda tem saúde, que você não pode deixar essa energia adormecida. Você entendeu? Tem vontade? Vá, e olha que eu tô lá, eu e a Jurema, que é o esqueleto lá que a gente tem aula de anatomofisiologia, eu falei que é um amor dos próximos 5 anos. São 5 anos para frente. E você acha que eu tô pensando nesses 5 anos efetivamente? Eu não tô nem um pouco preocupado. Exatamente. Se eu vou morrer no caminho, se eu vou ter que parar porque eu vou ter que fazer menos disciplinas. Não estou preocupado com isso. A minha energia está focada em iniciar um projeto. Exatamente. Né? Quer dizer, colocar em prática uma vontade que estava latente, que agora é a oportunidade, e vamos ver o que vai dar. Né? Se der errado, começamos outra vez. Sem problema. Quer dizer, enquanto houver vida, há esperança. Enquanto tem esperança, nós não podemos deixar essas vontades deixarem de existir. Entendeu? A gente abre mão. Porque agora é a hora de criar filhos. Não tem nada disso. Agora é a hora de continuar se criando para poder criar os filhos. Exatamente. Eu tenho 2 filhas e eu vejo assim, o exemplo que eu dou a elas e todas as informações que eu levo para elas são extremamente importantes para que elas tenham uma trajetória, pelo menos na expectativa bacana. Então, Mizerani, para poder fazer uma entrevista com você, tem que ser porque eu não sabia 1/3 de tudo isso, né? E olha que nos conhecemos há quase 30 anos. Não, dessa história da sua mãe, é muito, muito, muito legal mesmo. A gente tem que encerrar, eu vou pedir para você indicar aqui deixar para as pessoas, né, algumas indicações. Vou pegar minha cola aqui. Pode pegar. Então eu peço sempre para as pessoas trazerem um livro, um filme e uma frase. Pois é, eu não sou frasista, tá? Eu gosto de ler, adoro ler, mas não vai ficar fixando. Mas nos alfarrábios lá eu lembro de ter marcado alguma frase interessante. A primeira foi no livro Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior, que ele fala o seguinte: aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra. Ele é a própria viração. E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Ele tentava me ensinar. Olha que coisa fantástica. É maravilhoso. Né? Isso aqui, eu até arrepio. Tem muito a ver isso, né? Assim, põe em prática. Aciona, vai em frente. Entendeu?
Não pensa, a gente não pode pensar daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aliás, esse lado eu peguei da minha mãe, que minha mãe falava com meu filho, eu tenho o dia e a noite. Eu lembro que ela começou, foi a primeira pessoa a fazer roupa em couro no Brasil. E ela vendia muito bem na Feira Rita, muito. Então, um estrangeiro ficava louco com as coisas dela. E aí, ela ganhava coisas absurdas no dia da feira. Ela chegava no final da feira, olhava todo mundo, quem não tinha vendido, ela saía distribuindo dinheiro. Porque ela sabia que o pessoal ia passar necessidade durante aquela semana. Falei, mãe, você tem que pagar. Amanhã é outro dia. Então, esse lado eu peguei dela, sabe? Apesar de ser muito racional, eu sou muito planejado e tal, mas eu sempre deixo o lado Izinha Miserani, que é a Heloísa, conhecida como Izinha Miserani, me trazer à luz. Assim, ó, meu filho, você tem o dia e a noite, amanhã você não sabe, você tá vivo. Então, aproveita e vamos embora. Quanto ao filme, né? Tem um filme aí, tá moderno, o pessoal falando muito dele, que é O Som da Liberdade. E aí eu fui especular sobre esse filme, né? E aí conta a história de um projeto heróico da vida real, um agente da CIA que trabalha contra a pornografia e contra o tráfico de crianças no mundo. Mas eu peguei essa indicação desse filme, não é porque ele traz isso, não. É porque as pessoas estão insistindo, mais uma vez, em colocar religiosidade em cima dos fatos da vida, né? A religiosidade, eu sou evangélico, ela é um esteio, ela é uma base, né? Mas como eu, enquanto estudante de psicologia, não quero psicologizar a vida de ninguém o tempo todo, eu não quero também romantizar a própria religião como se fosse o fim nela mesma. Né? Então, eu venho de uma igreja que é muito bacana, porque a gente estuda os livros da Bíblia e não fica catando versículo e justificando o injustificável. E aí é interessante porque, mais uma vez, eu busco aquilo que tem a ver com a minha realidade, entendeu? Quer dizer, um grupo que estuda efetivamente o que é a Bíblia, que traz à luz do nosso cotidiano como é que isso repercute. E é exatamente isso que a gente não pode fazer. Né? Não psicologizar, não religiosizar as coisas e achar que tudo tem base nessa natureza. Não. Tudo são conhecimentos que vão levá-los ou nos levar a ter uma finalidade, um diagnóstico, né? Uma impressão sobre aquilo. E que tem que ser perfeitamente mutável à medida que a gente tem novos conhecimentos. E que o bom da vida é justamente isso, que seja mutável, né? Que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, ampliando perspectivas, e isso é que nos deixa vivos mesmo. E ele só vai ser eterno enquanto durar tudo isso. Exatamente. Então nós temos que nos eternizar, conhecendo, buscando, aprender, desaprender e reaprender. Miserani, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Fico assim, muito feliz em te ouvir. Me dá vontade, e talvez até faça isso que você está falando aí, de entrar para um curso de psicologia, porque realmente nos amplia muito a maneira de olhar o outro, a maneira de olhar a vida, mas que todo mundo que tem esse sonho aí, que não se limite, né? Será que eu vou dar conta? Demora demais, faça hoje, né? Amanhã você vai pensar... Use o seu tempo, não o tempo cronológico. Então, pessoal, ficamos por aqui. Mais um programa do Juventude Prateada, encerrando esse programa com uma aula, né? Mas muito obrigado. Aula não de direito, não de Comex, mas uma aula de vida mesmo, porque o que nos motivou a trazê-lo aqui foi justamente o não parar, o buscar sempre. Né? Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Falou!